Você já parou para se perguntar por que às vezes a preposição por se transforma em pelo? Ou então, quando que a preposição de se transforma em do ou da? Hoje nós vamos explicar as contrações das preposições da língua portuguesa para você aprender essas questões e muitas outras. Vamos lá? A língua portuguesa, assim como todas as outras línguas, buscam a efetividade e a praticidade na hora que as pessoas estão falando. Por isso que algumas preposições acabam se juntando com os artigos e com alguns pronomes. Isso nós chamamos de contrações, e nós vamos explicar como as preposições se juntam com outros elementos da frase. A primeira preposição que nós vamos ver hoje é o em. O em geralmente é utilizado para dar o sentido de lugar em que algo acontece. Quando o em vem seguido dos artigos definidos, ele se transforma em no, na, nos e nas. E quando vem seguido do artigo indefinido, se transforma em num e numa. Por exemplo, nós gravamos na praça. Ele está numa festa. Nós nos encontramos no shopping. Já quando o em se encontra com os pronomes ele ou ela e as suas versões no plural, ele se transforma em nele, nela, neles e nelas. Por exemplo, todo mundo confia nela. Também a preposição em se conecta com os pronomes demonstrativos, se transformando em nisso, naquilo, nesse e neste. A próxima preposição de hoje é a preposição de. Quando ela se encontra com os artigos definidos, ela se transforma em do, da, dos e das. Por exemplo, eu sou do Brasil. Assim como o em, o de também se liga com pronomes pessoais e pronomes demonstrativos. Ou seja, ele também se transforma em dele, dela, deles e delas. Por exemplo, eu gosto dela. Esse carro é dele. Também com os pronomes demonstrativos, a preposição se transforma em disso, daquilo, daquele e daquela. Por exemplo, eu gosto daquela árvore ali atrás. Agora nós vamos falar de uma das preposições com as contrações mais interessantes da língua portuguesa, que é a preposição a. Quando nós juntamos a preposição a com os artigos masculinos, ela se transforma em ao e aos. Bem fácil. Porém, quando nós juntamos ela com os artigos femininos, ela se transforma no a com crase. E a crase é esse risquinho em cima da letra. Nós utilizamos ele simplesmente para não repetir dois as juntos. Assim, ele se transforma em um a só craseado. Por exemplo, eu vou ao shopping. Eu vou à escola às 7 horas da manhã. Depois do a, vamos falar agora de uma preposição que muda bastante quando nós fazemos a contração, que é a preposição por. Quando nós juntamos o por com os artigos definidos, ela se transforma em pelo, pela, pelos e pelas. Como nas seguintes frases: eu adoro andar pelas ruas da cidade. Eu passei pelo centro tranquilamente. Eu dou aula pela internet. E para finalizar, vamos falar de uma contração que é muito comum na língua falada aqui no Brasil, mas ainda não é tão aceita na escrita, que são as contrações do para. Na prática, nós falamos pra, e quando é seguido do artigo masculino, falamos pro. E essas são as contrações de preposições da língua portuguesa. Mas e aí, ficou com alguma dúvida? Deixa para praticar nos comentários aqui conosco. Também, se você quer participar de aulas de português, você pode acessar o nosso Patreon aqui embaixo e marcar um horário conosco. E nos vemos no próximo episódio do Português for You. Até mais!